bem-vindos ao curso de Fotografia e Percepção Ambiental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre enquadramento, a forma como a gente encaixa os elementos dentro da fotografia, dentro do quadro fotográfico. Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eu escolhi o tema flores, que é uma coisa que eu gosto muito de fotografar e que todo mundo tem em casa. Eu sei que está todo mundo de quarentena, espero que esteja todos que podem estejam em casa, então aproveitem para fotografar, aproveitem essas dicas. Exemplos aqui para vocês, vou começar com esses 3 vasinhos de flores, Então, numa primeira foto eu poderia enquadrar os três vasinhos assim. O que é interessante, Percebam que aqui, ó, a gente tem uma linha, Uma linha que não tá reta com a linha do horizonte. Então, quando a gente tem essas linhas que são diagonais, é sempre interessante a gente posicionar elas assim, no canto inferior, começando a linha diagonal, aqui no canto inferior da fotografia, Outra coisa interessante, que a gente pode pensar no enquadramento, é dar uma limpada na cena, Então, por exemplo, aqui eu tenho outros elementos, fica um pouco confuso para saber qual que é o meu assunto principal, que são só os vasos. Então, eu posso mudar, por exemplo, de posição, de uma forma que fique só esses 3 vasos no enquadramento. Aí você fala assim, mas está aparecendo um vasinho ali no canto, Alguns elementos a gente consegue retirar, outros não. Neste caso aqui, eu simplesmente tiro o vaso daqui, e aqui eu teria uma foto interessante, harmônica, que mostra os 3 vasinhos. Outra forma de fazer a fotografia também é mostrando mais detalhes, No caso de flores, é bem comum a gente fotografar assim de cima para baixo, mostrando bem os detalhes das flores. O que é interessante aqui? A gente pensar na distribuição dos elementos das flores dentro do quadro fotográfico, para que fique harmonioso. Então a gente tem aqui esses elementos que também estão aparecendo, então a gente pode pensar numa simetria, numa distribuição deles ao longo da foto. A gente pode priorizar o ponto de foco aqui nas flores da frente, e aqui também ficaria uma fotografia interessante. Posso ainda escolher fotografar de pertinho. Algumas câmeras têm um modo que a gente chama de modo macro, e esse modo permite que você se aproxime mais do objeto, e consiga fotografar com mais detalhes. Aqui para vocês esse pendão aqui com várias orquídeas, É sempre legal a gente tentar pensar no enquadramento que não sufoque o nosso objeto principal, Por exemplo, tirar uma foto assim, ó, tô cortando a ponta do pendão, ou tirar assim, ó, eu corto uma parte dela. Então, nesses cortes, a gente tem que ter muito cuidado para que não fique parecendo que está faltando realmente um elemento. Então, sempre que possível, deixa um espaço em volta do elemento, que a gente chama de dar um respiro, para o elemento parecer importante dentro da fotografia. No caso aqui dessa posição que ele está, tem muita informação, então eu posso ir me posicionando de forma que eu elimine o máximo possível de outros elementos que não vão contribuir, para essa fotografia. Ou eu posso ainda, como se trata de um vaso, modificar o lugar onde ele está. Quando não conseguir, fazer esse recorte, não conseguir tirar esses elementos do fundo, a gente pode sim optar por fotografar mais de perto, mais detalhes, cortar mais elementos. Então, aqui é um outro enquadramento que eu poderia fazer, não está aparecendo todo o pendão, mas ele está distribuído aqui ao longo da fotografia, Tomando cuidado, por exemplo, para não cortar essa folha aqui na lateral, ou cortar todas e deixar só esse pendão pequeno aqui. Então, a gente tem que ir testando e vendo o que fica mais interessante, Por exemplo, aqui de frente, ó, aquele vaso do fundo vai chamar mais atenção, então eu posso ir modificando a minha perspectiva em relação ao que eu estou fotografando até encontrar um ponto ideal, Qual que seria esse ponto ideal? Um ponto em que aquele que é o meu objeto principal fique realmente em evidência na foto, que outros elementos não tirem a sua atenção. Aqui um outro exemplo para vocês, fotografando essa orquídea aqui que ela está sozinha, Aqueles elementos ali do fundo não estão ajudando muito a compor a mensagem para dar tanta evidência, porque ela é uma flor clara, Conforme eu mudo aqui a posição, percebam que ela fica mais evidente. O fundo fica mais claro, só com algumas folhas verdes ali no fundo, então dá um tom mais suave para a fotografia, diferente do que eu fotografar deste ângulo aqui, por exemplo, que não vai favorecer a planta, que o nosso objeto principal, que no caso é essa flor, ela não vai ficar tão destacada assim, porque o fundo está chamando bastante atenção, ele é uma cor escura, ele fica mais pesado.
né, diferente desse outro enquadramento aqui. Aqui, né, desse vaso que está cheio de flores. Fotografar de cima flor é sempre interessante. Aqui a gente tem um desafio, né, de encontrar um enquadramento interessante para que pareça que as flores são o elemento principal e que outros elementos não fiquem distraindo o leitor da foto, né? Então a gente pode testar alguns elementos. Por exemplo, aqui, ó, posso dar evidência para esse aqui que está na frente, mas deixar o outro galinho lá no fundo equilibrando a foto. Percebam que tem um pouco mais para cima, o outro um pouco mais para baixo, estão distribuídos dessa forma. Posso também me abaixar um pouco, deixar os dois na mesma altura, fica parecendo um efeito de espelho, né? Tem uma simetria, nosso olho também gosta muito de simetria. Posso combinar mais elementos, né? Posso fazer aparecer algum lá de baixo também, né? Pensando sempre nesse equilíbrio visual, nessa distribuição dos elementos dentro da fotografia. Um erro muito comum que as pessoas cometem, né, é de fotografar contra a luz, né? Você quer fotografar um objeto simples, você está com o celular e você fotografa contra a luz. O que é isso? Ó, percebam que a grande parte da iluminação está do lado de fora. Então a iluminação está atrás da flor que eu estou fotografando. E aí eu não consigo valorizar as cores, muitas vezes a foto vai ficar escura, né, não vai aparecer nenhum detalhe. Então esse é um erro comum que as pessoas acabam cometendo. Se por outro lado, né, se o contraluz, né, atrapalha a iluminação do objeto, aparecer os detalhes, as cores e tudo mais, a luz frontal, né, a luz de frente para o objeto, ela valoriza as cores, ela ilumina por completo o objeto e facilita que a nossa fotografia fique mais interessante, né, que ela fique visualmente mais agradável, que a gente possa perceber quem que é o elemento principal nessa fotografia. Lembrando também que a gente pode fazer fotografias no modo retrato, né? Por exemplo, eu faria foto dessa flor no modo retrato, que é esse modo que eu virei o vídeo agora. Porque ele vai valorizar mais o formato desse pendão, né? Eu faria essa foto dessa forma, na verdade, né? Eu pegaria aqui o vaso, também posso até cortar uma parte dele, como eu estou fazendo aqui esse enquadramento, valorizando a flor, mas valorizando o todo. E lembrando do espaço, né, que eu deixei em volta aqui. Percebam que eu não estou cortando as folhas, eu não estou cortando as flores. Eu dei uma distância para valorizar o vaso como um todo. Dicas, né, de fotografia de flores, elas servem para qualquer tipo de fotografia, na verdade, né, inclusive para pessoas, para retratos. Então essas dicas de enquadramento, né, de deixar sempre um espaço em torno do objeto, procurar fotografar com uma luz boa, né, a luz favorecendo o objeto, iluminando o objeto e não contra a luz. Todas essas dicas elas servem para qualquer tipo de fotografia. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que seja útil. Aproveitem que vocês estão em casa, muitos, né, quem pode estar, que está em quarentena em casa, fotografem bastante, escolham objetos que vocês gostem, coisas que tenham algum valor sentimental, pratiquem a fotografia, muda de ângulo, muda de posição, não tenha pressa, né, a gente não pode ter pressa de fotografar, e encontrar o melhor enquadramento, a melhor luz para fazer as nossas fotografias. Não estou dizendo aqui que não existem outras técnicas, tá, que estão por trás de grandes fotos, mas com essas dicas básicas, acredito que vocês já consigam fazer fotos diferentes, fotos legais. Compartilhem comigo, compartilhem o resultado comigo, que eu vou ficar muito feliz.